Eita, Eduarda. Se envolver com política, entender, estudar o que está acontecendo com o nosso país é de fato muito importante. Vocês possam, aliás, vocês são a mudança esperada, né? O futuro. Mas que tudo seja feito com muita consciência, muita reflexão, né? Bom, queridos alunos, então, hoje, dia 8/9, mais uma aulinha. Um dia quente para chuchu. E nós daremos continuidade, então, ao nosso estudo de análise combinatória. Até aqui nós já falamos do conceito de fatorial, nós falamos do princípio fundamental da contagem, nós falamos do arranjo simples, e na última aula nós falamos da permutação simples. E aí, dentro da permutação, nós resolvemos problemas envolvendo anagramas. Então, nós resolvemos situações envolvendo anagramas com repetição de letra e sem repetição de letra no próprio anagrama, né? E nós resolvemos aquela questão do Enem, que pedia para determinarmos o número total de anagramas formados a partir da frase a empora. Considerando os espaços, como se fosse uma palavra só, na verdade, e aí a gente tem que se atentar para a questão das repetições, né? Nós tínhamos repetição de duas letras, que era a letra T. Então, sempre quando nós tivermos que determinar o número total de anagramas em que na palavra original tenhamos repetição de letras, a quantidade de vezes que a letra se repete determinará o fatorial que a gente terá que dividir a permutação das letras da palavra, né? Tá? Alguém está com alguma dúvida em alguma das coisas que nós já vimos? Porque daí a gente vai terminar hoje com combinação simples. Tem alguma questão que vocês tenham ficado em dúvida? Alguma situação? Nossa, me dando dorzinho de cabeça. Ninguém? Tá. Então vamos discutir a combinação simples hoje. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver se... não é bom esse explorador.
Então, copiem essa definição de combinação simples, leiam e já reflitam na leitura sobre a diferença entre esse texto aqui da combinação simples e o mesmo texto do arranjo simples. O que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, porque a diferença entre a combinação simples e o arranjo simples é um detalhe. Então, eu vou pedir para que vocês leiam esse aqui e o da definição do arranjo simples e me digam qual é basicamente a diferença entre essas duas técnicas de agrupamento. E aí, alguém conseguiu ver a diferença entre esse texto da combinação simples e do arranjo simples? O que eles têm de diferente? Nada? Ninguém? Bom, quando a gente vê o texto do arranjo simples, vou acompanhar aqui, ó. É praticamente a mesma coisa, então. A gente vai ter um conjunto com n elementos e p um número natural menor ou igual a n. E aí lembrando que o n sempre vai indicar o número de elementos que você tem para combinar e o p sempre vai indicar o número de elementos por agrupamento. Nilton, para com isso. Parou. Ou seja, de quanto em quanto que os elementos eles vão se agrupar, né? Não sei o que ele está lambendo aqui, ó. Para com isso. Tá, chamamos de combinação simples dos n elementos de A tomados P a P, todos subconjuntos de P todos subconjuntos de A com P elementos. O arranjo simples tem tudo isso daqui também, a mesma coisa. Só que tem uma diferença, tem um detalhe que está do seguinte modo. Chamamos de arranjo simples dos n elementos tomados P a P, né? Todo agrupamento ordenado. Então, veja, ordenado. Então, aí a gente já tira aqui no arranjo simples a ordem dos elementos importa. Então, todo agrupamento ordenado com P elementos distintos. Então, tem duas coisas aqui. No arranjo simples, a ordem importa. Então, se eu tenho um agrupamento do tipo Eduarda, Beatriz, isso é um agrupamento. Se eu tenho Beatriz e Eduarda, é um outro agrupamento, uma outra situação. Isso no arranjo simples, né? No arranjo simples, a ordem importa. Na combinação que nós vamos ver, que nós estamos vendo agora, na combinação simples, isso já não importa mais. Né? Aqui não fala nada sobre a ordem. Então não importa se eu tenho um grupo com a Eduarda e a Beatriz, eu tenho um outro grupo com a Beatriz e a Eduarda. O grupo é o mesmo, então a gente só conta uma vez, tá? Então, basicamente, a diferença entre combinação simples e o arranjo simples é esse, que no arranjo simples a ordem importa, na combinação simples a ordem não importa. Tá bom?
Então, aqui um exemplo. Eu tenho o conjunto A, formado pelos elementos 2, 3, 4 e 6. Nós queremos combinações simples dos elementos de A tomados 3 a 3. Bom, pensando no nosso texto ali, o nosso N aqui é igual a 4, porque nós temos 4 elementos, e o nosso P é igual a 3, né? Porque nós queremos agrupá-los de 3 em 3. Quantos são os agrupamentos que nós conseguimos formar aqui? Então, eu posso formar o 2 com 3 com 4. Esse aqui é um agrupamento. Eu posso formar o 2 com 3 com 6, um outro agrupamento. A gente pode formar o 3, 4 e 6. E mais? O 2, o 4 e o 6. Tem mais algum? São essas 4 combinações que nós conseguimos formar com esses 4 elementos. Como a ordem não importa, a gente não precisa ficar permutando aqui dentro desses conjuntos, né? Como se 2, 4 e 6 fosse uma combinação, 4, 2 e 6 fosse outra, 6, 4 e 2 fosse outra. Então, são só essas combinações que nós conseguimos fazer, porque aqui a ordem dos elementos não vai importar. E aí é óbvio que, se eu estou tratando da combinação simples, o número de combinações ele é muito menor do que o número de combinações no arranjo simples, né? No agrupamento do arranjo simples. Porque no arranjo simples, para cada caso, a gente tem o quê? O fatorial da quantidade de elementos no agrupamento. Então, só aqui, ó, se eu estivesse tratando se eu estivesse com um arranjo simples aqui, a gente teria, para cada situação daqui, a permutação dentro do próprio conjunto. Então, eu teria 2, 3 e 4, eu teria 2, 4 e 3, 4, 2 e 3, né? E assim vai. Para cada um desses casos, eu iria permutar para mudar a ordem. E aí, a gente teria novos agrupamentos. Então, a combinação simples nos fornece nos fornece menos combinações do que o arranjo simples, tá?
Bom, então, qual é a fórmula que a gente vai utilizar para casos de combinação simples? Então, a combinação simples de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos P fatorial. E vou fazer assim por partes, porque essa fórmula aqui é igualzinha do arranjo. Né? O arranjo simples de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos P fatorial. Essa é a fórmula do arranjo. Só que aqui, essa fórmula nos dá todas as combinações, mudando as ordens dos elementos também. Né? Só que agora, na combinação, a gente tem que desconsiderar as repetições. Os casos em que só mudou a ordem dos elementos. Como que a gente faz para desconsiderar isso? Os casos em que a gente tira a mudança de ordem. É só a gente dividir por P fatorial. Quando a gente divide por P fatorial, a gente exclui em cada combinação apenas a mudança de ordem. Então, aqui, como eu tinha comentado, né? No 2, 3 e 4, a gente tem o 2, 4, com 3, se eu for mudar a ordem, claro. A gente tem 3, 2 e 4. A gente tem 3, 4, 2. A gente tem 4, 2 e 3, 4, 3 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cada agrupamento que a gente faz na combinação, sempre teremos essas mudanças de ordem que agora não importa mais. Então, como que a gente faz para excluir tudo isso aqui, ó, de cada um dos casos? É só tirar P, é só dividir por P fatorial. Quando a gente divide por P fatorial, né, nesse caso, seria o quê? 3 fatorial. 3 fatorial é 6. Então, a gente excluiria esses outros 5 casos aqui e deixaria só um, né? Isso para cada um dos agrupamentos, tá? Então, a diferença da fórmula da combinação para a fórmula do arranjo simples é só esse P fatorial que tem embaixo. E, novamente, ele está aqui para excluirmos todos os casos em que só mudou a ordem. Tudo bem? E aí, o uso da fórmula é igual ao do arranjo. O N continua sendo o número de elementos. O P é número de elementos por agrupamento. Copiem aí, se tiverem alguma dúvida já me perguntem. Agora a gente começa a aplicar. Vamos lá, então, vamos praticar um pouquinho.
Bom, eu tenho que resolver a combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. Usando a fórmula, como que ficaria? N, ó, o primeiro é o N, o segundo é o P. Então, na fórmula fica 3 fatorial sobre... Opa, errei. 7 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 7 menos 3 fatorial. Por onde que a gente começa aqui? Pelo parênteses. Então, 7 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 7 menos 3, 4. Então, 4 fatorial. Feito isso, agora a gente vai para a simplificação. E aqui vocês já estão acostumados. A gente trabalhou bastante isso no estudo de fatorial, a gente trabalhou isso no estudo de arranjo simples. Como que a gente simplifica aqui? A gente desenvolve o maior fatorial até chegar no próximo maior. Então, eu vou desenvolver o 7 até chegar no 4. E aí eu paro, né, no 4 fatorial e vou repetir o de baixo. 3 fatorial sobre 4 fatorial. 4 fatorial de cima eu consigo cortar com 4 fatorial de baixo. Esse 3 fatorial aqui, ele é a mesma coisa que o quê? Vou colocar aqui do lado. 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, eu consigo cortar ainda o 6 de cima com esse 3 fatorial. Porque 3 fatorial é a mesma coisa que 6. Então, embaixo fica só 1, em cima o que sobrou? 7 vezes 5, 35. Então, combinação de 7 elementos tomados 3 a 3 igual a 35. Façam vocês sozinhos agora, combinação de 9 elementos tomados 5 a 5. Dá um tempinho para vocês fazerem e a gente já corrige. Quem for terminando vai colocando o valor ali no chat.
Caí, voltei agora. Voltei. E aí, conseguiram fazer? Bem tranquilo isso aí, né? O mínimo aí é substituir na fórmula e resolver, tá? O mais difícil mesmo é interpretar problemas e saber a hora de aplicar a combinação simples. Então vamos só corrigir isso aqui e a gente já resolve um probleminha. Quanto que deu de vocês? Ninguém? Sua tela parece que ficou maior. E aí, ninguém fez, gente? É O possível? meu e o do McJudge colocou no chat, 226. Ah, tá, desculpa, é que caiu o meu Meet, daí apagou aqui. Sim, 220, sim, sim, sim. 126? É. Tá. A Eduarda também deu isso, então vamos lá. N fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica N menos 5 fatorial. N fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica 9 menos 5, 4 fatorial. Aqui nós vamos desenvolver o 9 até chegar no 5. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. 5 fatorial de baixo eu corto com 5 fatorial de cima. Quanto que é 4 fatorial? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. A gente poderia cortar com o que ali? Vocês podem ir simplificando com outros números, né? Então, se eu substituir aqui o 4 fatorial por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu consigo cortar o 3 vezes 2 com o 6 que está em cima, e o 4 eu consigo dividir aqui o 8, né? 8 dividido por 4, aqui fica 2. Então, em cima fica 9 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 9, 126. Muito bem. Então, a gente vai simplificando o máximo que der, né? Antes de fazer a multiplicação final. Quanto mais simples ficar a multiplicação, melhor para vocês. Vou fazer um problema agora.
Copiem esse, reflitam um pouco sobre ele. Tentem pensar em estratégias. Alguém tem alguma ideia para a gente começar? Professor, Pode falar, Maguejão. eu sei que para ter triângulo, né, os pontos precisam estar desalinhados, não necessariamente ser uma reta. Daí ele diz que não existem três. Então pode existir um ou dois, ou zero, pontos alinhados. Pode existir um, não, só pode existir dois ou nenhum. Ah, enfim, deixa eu ficar quieto. Não, mas tem que falar mesmo, isso aí. Vamos pensar. A gente poderia começar pensando, e é isso que você falou mesmo, né? Para formar um triângulo, os três pontos eles não podem estar alinhados, né? A gente precisa de três pontos. Você falou desalinhados, né? Mas são três pontos não alinhados. Mas é isso mesmo. Vamos começar dando nome aos bois aqui. Então, nós temos 10 pontos de um plano. Então, vamos chamar esses 10 pontos de ponto A, B, C, D, E, F, G, H, I, quando já for? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J. Então, esses são os nossos 10 pontos. O que é importante que a gente perceba aqui é o seguinte. Então, a gente tem que formar triângulo. Então, quantos triângulos são possíveis de serem formados com esses 10 pontos? O que é importante aqui é que vocês percebam que se eu tenho um triângulo A, B, C, e eu tenho um triângulo D, A, C, esses triângulos, eles são diferentes ou eles são iguais? São iguais. Então, são dois casos ou é um só? Né? Só. É um só? Exatamente. Aqui nós estamos falando do mesmo triângulo. Né? Então, mudar aqui a ordem dos vértices não vai fazer diferença. A gente tem o triângulo ABC e ponto final. Né? Esse é o triângulo ABC e esse aqui também é o triângulo ABC. Mesmo que eu chame de triângulo CBA, é o mesmo. Né? Triângulos formados pelos mesmos vértices são triângulos coincidentes. Né? São o mesmo triângulo. Muito bem. Então, não tem dois casos diferentes. Isso significa que a ordem dos elementos não importa.
E se a ordem dos elementos não importa, isso nos leva à combinação simples. Combinação de N elementos tomados P a P. Quantos elementos nós temos? Nós temos 10. Nós temos 10 pontos a serem agrupados. E eles serão agrupados de quanto em quanto? De 3 em 3. O triângulo tem 3 pontos. 3 vértices. Então é só fazer a combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Façam aí. Desenvolvam combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Como aqui, os 10 pontos, só para vocês também entenderem essa parte aí dos não existem 3 pontos alinhados, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Esse aqui. Então, eu poderia ter isso aqui, né? Os 10 pontos, dá para enxergar? Eles estão pequenininhos. Deixa eu ver. Eu fiz 10 pontos aqui. Na disposição desses pontos, a gente não pode ter 3 pontos que estejam alinhados, né, que formem uma reta. E a ideia, se eu fosse fazer isso na prática, na mão, um por um, seria ir juntando, né? Então, deixa eu dar o nome aqui também. A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, né? Poderia ter o triângulo A, B, E, poderia ter o triângulo A, C, E, poderia ter o triângulo A, D, E. Professor, Oi. pra montar as fórmulas, tipo, eu sei que deve ter demorado muito e tal, mas será que ele era tudo na mão, assim, e, tipo, alguém fazia tanto que identificou? Identificou um padrão daí. É assim mesmo. Toda fórmula matemática é sempre com base em padrões, né? Quanto que deu de vocês? 120, o João colocou ali. Vamos conferir. Então, combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Então, 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Isso aqui é igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 7 fatorial. Então, isso aqui é igual a... Eu vou desenvolver o 10 até chegar no 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Então, sobre 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Multiplico 3 fatorial de baixo pelo 3 fatorial de cima. 3 fatorial é a mesma coisa que 6, né? Não dá para simplificar o 6 com ninguém de cima. O que a gente pode fazer, eu vou substituir esse 3 fatorial por 3 vezes 2 vezes 1. Porque daí, o 2
eu divido aqui o 8, aí o 8 fica 4, e o 3 eu divido 9, e aí aqui fica 3. Então, em cima vai ficar 10 vezes 3 vezes 4, que é igual a 120. É bom vocês irem usando essas estratégias de simplificar ao máximo que vocês conseguirem, para vocês fazerem vestibulares, né, fazerem o Enem, porque daí, quanto mais prático e mais rápido forem os cálculos, né, mais rápido você consegue terminar a prova ou ir para a próxima questão, né, se dedicar na outra. Você não perde muito tempo fazendo multiplicações, né? Vamos fazer só mais um? A gente termina por hoje. Então, nós temos a diretoria de uma empresa, ela é constituída de 7 diretores brasileiros e 4 japoneses. Quantas comissões de 3 brasileiros e 3 japoneses podem ser formadas? A primeira pergunta aqui que vocês precisam se fazer, né, nesses problemas de contagem, se acostumem com isso, é: a ordem dos elementos importa? Se eu vou colocar o brasileiro A, o brasileiro B, o brasileiro C, o japonês A, o japonês B, o japonês C e misturar, a comissão continua a mesma. Eu não vou ter uma comissão diferente, né? Então, a ordem dos elementos não importa. A ordem dos elementos vai importar sempre quando no enunciado tivermos algum indicativo disso. Que as comissões terão cargos específicos, terão uma hierarquia. Então, se tiver indicativos no enunciado de que a ordem importa, beleza, arranjo simples. Mas quando não tiver, que é esse caso aqui, então a ordem não importa e nós estamos tratando de uma combinação simples. Acabou a tinta da Juliana. Uma combinação simples do quê? De 7 pessoas combinadas de quanto em quanto? Porque assim, aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Primeiro a gente já percebeu que é combinação simples porque a ordem não importa. Uma outra questão é que, primeiro, a gente não pode sair misturando brasileiro com japonês, né? Porque a gente tem que ter 3 brasileiros e 3 japoneses.
Isso aqui é uma condição. Então, nós temos 7 brasileiros para serem combinados de 3 em 3. E nós temos 4 japoneses para serem combinados de 3 em 3. Como a gente tem que juntar as duas coisas, quando eu tenho que ter 3 japoneses e 3 brasileiros, é um E, né? Sempre quando isso acontecer, uma junção, a gente aplica o princípio fundamental da contagem, que tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Que o acontecimento final, ele é composto por subacontecimentos. Então, o primeiro, que é a escolha dos 3 brasileiros, e o segundo, que é a escolha dos 3 japoneses. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem que multiplicar isso daqui. Uma dica de ouro aí para vocês é que sempre quando nós tivermos o E, né, tem que acontecer uma coisa e acontecer outra, acabou. A gente vai multiplicar. Né? Eu tenho aqui que combinar os 7 brasileiros de 3 em 3 e combinar os 4 japoneses de 3 em 3. E aí a gente sempre vai multiplicar porque é o princípio fundamental da contagem. E aí a gente resolve. Combinação de 7 elementos tomados 3 a 3 é 7 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 7 menos 3 fatorial. 7 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 4 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial de baixo, 4 com 4 fatorial de cima. 3 fatorial, mesma coisa que 2, então, mesma coisa que 6. Então, eu corto com 6 de cima. 7 vezes 5, 35. Então, com 7 brasileiros, a gente consegue formar 35 grupos diferentes de 3 em 3, né? De 3 brasileiros. E os japoneses? Comissão de 4 japoneses tomados 3 a 3. 4 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 4 menos 3 fatorial. 4 menos 3 é 1, então vai ficar 4 fatorial sobre 3 fatorial, que vai dar 1, né? Vai fazer diferença. Vou desenvolver o 4 até chegar no 3 fatorial. Corto 3 fatorial de baixo com 3 fatorial de cima, dá 4. Então a gente consegue formar 4 grupos diferentes, com 4 japoneses agrupados de 3 em 3. Por fim, é só multiplicar, né? Quanto que deu aqui? 35. Quanto que deu aqui? 4. Então, 35 vezes 4, vou separar aqui, vai dar 140, né? Entenderam? O que foi feito? Entenderam, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Sim? Não, tudo certo, professor. Vou fazer chamada já.
Então, a Alice não participou hoje. Nem a Andreina, nem a Aisha. Beatriz? Bruno? Camila Santos? Caroline não veio. Crislaine? Eduarda Ribeiro? Schneider? Stephanie não está. Érica? Evelyn? Não está. Júlia também não. Gustavo também não. Igor também não. Ih, a galerinha faltou, hein? Isabelle não. João? Cauana não está. Kerlin? Letícia? Magdiel? Michele? Sabrina? A Milene não veio. Vivian? Pessoal, então por hoje é isso. Até mais. A próxima aula, semana que vem, fazer uma revisão já. A gente acabou a parte de análise combinatória e a gente já marca uma atividade avaliativa. Beleza? Beijo a todos. Professor. Até mais. Tchau, tchau, Eduarda. Tchau, Michele. Tchau, Letícia. Professor, a Alicia tem sem internet na casa dela e por isso ela não entrou. Quem? A Alicia. Ah, mas ela não participou da aula, então, né? Sim, Por sim. isso. Beleza. Tchau, professor. Obrigado, Michele. Tchau, tchau, Michele.